você não pode continuar assim. Números capítulo 21, verso 4 ao 9, fala da jornada do povo de Israel no deserto. O povo tinha acabado de cruzar o Mar Vermelho e o povo vinha passando, caminhando em direção à terra prometida. No meio do caminho, existiam muitas guerras para tomar posse das terras, porque naquele tempo tudo era sendo conquistado. Então, se havia um povo lá na terra, o povo de Deus ia ter que guerrear, e quem vencesse tomava posse da terra, e assim eles iam avançando até a terra prometida, até Canaã. Então, conforme retrata aqui Números 21, é uma jornada de autodescoberta. Esse capítulo 21 de Números, ele é lindo, vale a pena você ler em casa, estudar e ouvir Deus falar com você. É um capítulo que fala sobre autodescoberta. O povo vai se autodescobrindo, a travessia do deserto. Nesse tempo que o povo saiu do Egito, é uma metáfora para a jornada da nossa vida hoje. É a mesma coisa, Deus nos tirou do Egito, que é um tempo de escravidão do pecado, que a gente servia a esse mundo que não vale nada, e Deus nos faz ir para a direção da Canaã, não a Canaã literal, mas a Canaã espiritual agora, e a gente passa pelo deserto. Então essa jornada do deserto nos ensina muito também sobre a jornada da nossa vida, e a gente tira muitas lições de um texto como esse para realidades presentes do nosso dia. Então ela nos lembra que muitas vezes nós precisamos enfrentar desafios e adversidades no caminho da nossa vida. Se nós queremos crescer, nós vamos precisar romper algumas coisas. Isso é para qualquer área da nossa vida. Se você quer crescer em alguma área, em alguma situação da sua vida, você vai precisar passar por cima de desafios e adversidades. Só cresce quem rompe, irmão. Quem encontra um desafio e desiste, não vai crescer nunca naquela área. Então, se sua casa está enfrentando um desafio, isso é sinal de rompimento, é sinal de impulsionamento para você crescer mais. Se o seu casamento está enfrentando algum desafio, você não pode desistir do casamento porque está enfrentando desafio. Você precisa aprender com o desafio e crescer no desafio. Isso faz parte do nosso crescimento como seres humanos e como também homens e mulheres de Deus. Assim como o povo de Israel encontrou sua identidade no deserto, porque Deus usou o deserto para forjar uma identidade no povo, Deus também usa as situações para mudar a nossa identidade, o nosso caráter, para nos fazer o homem e a mulher que Ele deseja, não o que a gente quer simplesmente. Nós devemos e podemos também encontrar nos desertos da nossa vida um propósito para nós vivermos. A mensagem central desse capítulo 21 de Números é a jornada espiritual e a busca que o povo precisava pela redenção. Esse texto que nós lemos aqui, o texto destaca a importância de 3 coisas: fé, obediência e gratidão. Diga assim: fé, obediência e gratidão. Nunca pode se isentar da sua vida, se você quer viver o propósito de Deus para você e a sua casa. Na sua jornada precisa ter fé, obediência e gratidão. Essas marcas, irmão, precisam estar naqueles que Deus tirou do Egito e levou para uma terra prometida. Ao nós lermos esse capítulo 21, encontramos respostas para a nossa jornada espiritual e também jornada pessoal. Deus quer nos fazer livres e vitoriosos. Deus quer fazer você um homem livre e um homem de vitória. Posso ouvir um amém, homem? Deus quer fazer você, mulher, uma mulher livre e vitoriosa. Posso ouvir um amém, mulher? Mas é importante que a gente se posicione assim. Como, pastor? Nós precisamos nos posicionar para quebrar algumas cadeias que nos aprisionam. Quebrar alguns grilhões, alguns vícios da nossa vida, para nos fazer homens e mulheres vitoriosos. Deus não quer filho perdedor, Deus quer filho vencedor. Deus não tem filho miserável, Deus tem filho próspero. Deus não quer ver o seu filho sofrendo, Deus quer ver o seu filho vivendo uma vida plena. Essa é a vontade de Deus para você e a sua casa, e para o seu casamento, e para os seus filhos. Essa é a vontade de um Deus que é Pai, que ama todos nós. Aqui nós podemos aprender algumas lições. Como deve ser o meu e o seu posicionamento? Você está comigo? Olhando para esse texto, a gente encontra logo no verso 4 e 5, uma das maiores lições que nós precisamos aprender sobre gratidão. O nosso principal posicionamento precisa, diga assim comigo: primeiro, eu preciso decidir me livrar das reclamações. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto: livre-se da reclamação, irmão.
Se você quer crescer, livre-se da reclamação. Quer experimentar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua casa, suas finanças, sua vida relacional, livre-se da reclamação. Reclamação, irmãos, é adoração para o diabo. Murmuração é adorar ao diabo. Deus não fala a linguagem da murmuração. Deus só fala a linguagem da gratidão. Porque o contrário da reclamação é a gratidão. O texto começa dizendo, no verso 4 que nós lemos, que o povo partiu, se você ler os versos anteriores, Deus deu vitória sobre o rei Arade, um exército valente contra Israel. Deus vai lá e dá vitória ao povo de Israel. O povo de Israel vence, derrota o inimigo. Aí Deus diz assim, agora vocês vão atravessar, vocês vão arrodear uma terra para não passar por ela. E esse contorno fez o povo não gostar. Porque o povo queria pegar o atalho mais rápido. Nós somos tendenciosos a querer as coisas mais rápidas, mas Deus às vezes faz a gente contornar uma situação, porque Deus já enxergou algo que a gente não enxergou antes. Às vezes o caminho se torna mais longo e mais difícil, porque Deus está livrando você, Deus está poupando a sua casa, Deus está tirando você de um lugar de morte, Deus está tirando você de um lugar onde você pode tropeçar. Então Deus está dizendo, faça um caminho mais longo, mas será melhor para você. Perceba que Deus estava salvando e livrando o seu povo, mas o povo se volta contra Deus. Olha, parece algo muito comum num tempo como esse. Deus abençoa tanto, mas tem tanta gente que se volta contra. Deus vai lá e livra, mas tem gente ainda que murmura. Deus vai lá e abençoa, mas tem gente que ainda reclama da bênção de Deus. Deus abre uma porta de emprego, a pessoa começa a reclamar, porque está trabalhando muito, estou cansado. Deus vai lá e dá uma oportunidade, a pessoa reclama porque não foi do jeito que você queria. Nós precisamos nos livrar de reclamações, porque a reclamação só atrasa o nosso crescimento, só atrasa o nosso avanço diante de Deus. Deus disse, entre em contorno, rodeiem a terra de Edom, porque a terra de Edom é a terra dos edonitas. Quem são os edonitas? Descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Deus não queria que o povo entrasse em guerra com aqueles descendentes, mas o povo não entendeu, o povo só olhou para a dificuldade do caminho mais longo, e aí começou a murmurar. Eles precisavam contornar a terra, e murmuraram por isso. Diga assim, toda reclamação me atrasa na missão. Talvez você está atrasado na missão e no propósito, porque você só vive reclamando, porque você só sabe murmurar das coisas. Está na hora de você se comprometer com você mesmo, de parar de reclamar, de parar de murmurar. Foi quando eles estavam murmurando que Deus olhou e não se agradou daquilo. A Bíblia diz que Deus enviou serpentes. Deus é tão mau assim? Não. Isso é uma consequência nossa, das nossas escolhas. Existem coisas que são vontades permissivas de Deus, que Deus permite para nos ensinar, para tratar conosco. Às vezes vai doer, às vezes vai nos moer, porque Deus quer que a gente se torne homens e mulheres mais tementes, mais adoradores, mais que tenham um coração grato a Ele. Muitos começaram a murmurar, então Deus permitiu serpentes mortíferas ir lá e picar muitos. Cuidado com as suas palavras, porque nossas palavras atraem realidades. Quem vive sempre reclamando, dificilmente vive o extraordinário de Deus. Não conseguem mudar o resultado que o descontenta. Ei, escute aqui, irmão, em nome de Jesus, não é reclamando que você vai mudar esse resultado. Já parou para observar? Porque você está reclamando tanto do seu salário, mas o seu salário não vai mudar porque você está reclamando. O seu salário vai mudar quando você se comprometer em chegar cedo, sair tarde, em trabalhar mais, em ser mais excelente, em se disponibilizar mais. Aí você vai ser promovido, o seu salário vai aumentar, você vai prosperar e a coisa vai dar certo. A sua empresa só vai guinar quando você parar de reclamar. Porque é muito pequena, porque eu não tenho tantos clientes assim. Não, comece a trabalhar mais, comece a dedicar mais, e você vai ver que a coisa vai acontecer. Porque eu nunca vi alguém que reclama mudar a situação. Então nós precisamos nos comprometer em parar de reclamar de algumas coisas que tem a ver com Deus na nossa vida. Algumas coisas de Deus. Porque isso só vai atrasar a nossa missão.
Isso acontece nos nossos relacionamentos, acontece no nosso trabalho, acontece no nosso estudo, acontece até na igreja que a gente está. Quantos não reclamam de tudo? Esse é um mau sinal que se esconde dentro de nós, irmãos, e corrói pouco a pouco por dentro. É um tipo de veneno. A reclamação é um tipo de veneno que vai nos corroendo, vai nos matando, vai nos esfriando, vai nos afastando do propósito de Deus. O povo começou a reclamar, atraíram veneno da serpente. E você sabe que o que causa um veneno de uma cobra, de uma serpente? O veneno da serpente, ela tem poder de paralisar, ela gera paralisia nos músculos. A pessoa começa a perder movimentos. O veneno da serpente, ele causa sonolência, causa visão turva e causa uma hemorragia interna. É isso que um veneno de uma serpente causa no ser humano. Ele primeiro vai ficando enrijecido, não mexe mais, vai perdendo sua visão, vai ficando turva. Ele vai ficando tonto e vai tendo uma hemorragia por dentro. É isso que uma reclamação vai causando na nossa vida espiritual. Sintomas espirituais que são reais. Tem gente que pela murmuração está se contaminando. Cuidado com a ideia do inimigo, que é: eu quero ser feliz do meu jeito. Eu quero me dar bem do meu jeito. Eu quero ser feliz do jeito que eu acho certo. Tem tanta gente pensando assim. E pensar assim só atrasa, só nos leva para baixo, só nos faz dificultar o processo. E a gente acaba traindo para nós sintomas como esse. Porque quem muito reclama, paralisa. Quem muito reclama, fica sonolento espiritualmente. Quem muito reclama, perde essa visão. Quem muito reclama, começa a sangrar por dentro da sua alma. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É o veneno da serpente. Mas esse mesmo texto vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o dom de Deus? É a libertação desse veneno sobre a sua vida. É você estar curado desse veneno. Quer um conselho? Troque reclamação por gratidão. O que Deus esperava do povo era que o povo agradecesse. Tinha acabado de sair de uma vitória, mas o povo estava murmurando. Porque a murmuração atrai morte, a gratidão atrai salvação. Diga assim: murmuração atrai morte, gratidão atrai vida. Sempre que for reclamar por algo, irmão, lembre-se das coisas que você tem a agradecer. Não reclame pela louça que você tem que lavar. Agradeça pela comida que você comeu. Que se a louça está suja é porque você comeu a comida. Não é? Amém? Não reclame dos filhos porque tem muita energia. Agradeça porque Deus te deu um filho para você cuidar. Não reclame do salário. Agradeça porque você tem um trabalho. Pior seria sem ele. Não reclame do líder que você tem, agradeça, porque é esse que vai moldar você da melhor forma. Mude o seu hábito. Todo hábito ruim pode ser quebrado e instalado um novo hábito. Amém? Quero fazer um desafio, quem topa? Levante sua mão direita e diga assim: essa semana, de hoje até domingo, eu não vou reclamar de nada. Marido, não reclame. Mulher, eita, vai ser um desafio. Mas pastor, assim é difícil, pastor. Prove e veja que o Senhor é bom na sua vida. Quando o marido chegar a largar o sapato no meio da casa, agradeça, porque ele tem pé para calçar o sapato. Quando deixar a toalha molhada em cima da cama, agradeça, porque você tem uma cama para deitar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma cama para deitar. Não é, pastora Cláudia? Vocês pensam que sou eu que deixa? É ela que deixa a toalha molhada na cama. Faz 18 anos que eu estendo a toalha dela.
E nunca reclamei. Sempre agradeci, Senhor, obrigado. Que eu tenho uma esposa que tomou banho, ela pode se enxugar. E eu vou estender a toalha dela com muita alegria. Lá por dentro eu fico dizendo, Senhor, ensina ela a estender a sua toalha. Mas prove e veja, nenhum hábito ruim pode não ser trocado, irmão. Todos eles podem ser trocados desde que a gente se dedique a colocar um hábito bom no lugar. Comece a agradecer e você vai ver as coisas mudarem. Comece a agradecer e você vai ver Deus colocar a mão nesse projeto. Comece a agradecer e você vai ver Deus colocar a mão sobre a sua casa, fazer as coisas acontecer, livrar você. O que Deus queria quando disse para Moisés, levanta uma serpente na madeira, não era Deus criando um ritual religioso, porque o próprio Deus já tinha dito em Levítico que não se pode criar imagem e escritura para ser adorado. Deus não ia se contradizer. E a maior prova disso é que mais à frente, 2 Reis, capítulo 18, depois de passado um tempo, Ezequias, quando toma o trono, ele coloca as coisas em ordem. E uma das coisas que ele faz para colocar o culto em ordem, porque estava tudo desorganizado, é quebrar essa serpente de bronze que Moisés construiu, porque o povo estava idolatrando e adorando. Ele vai lá e quebra a serpente. Então não era a propósito de Deus que o povo ficasse adorando a serpente, não. Não era tornar um objeto de idolatria, algo que Deus nunca quis. O que Deus queria foi criar um hábito precioso para o seu povo. Era tirar a reclamação e implantar a gratidão. O que Deus queria? Olhe para a serpente e seja grato, porque aquilo que está pendurado no madeiro vai salvar a sua vida. Deus estava dizendo, pare de reclamar e comece a agradecer pela salvação. Quantos são gratos pela salvação do Senhor na sua vida, na sua casa? Então para de reclamar porque você não tem a bênção que você quer. Você já tem a salvação que você precisa. Segunda lição, reconheça a sua condição, irmão. Versos 6 e 7, o texto vai dizer que então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E aí o povo foi correndo para Moisés, aquele mesmo que o povo estava reclamando, porque a Bíblia diz que eles reclamaram de Deus e de Moisés. E reclamaram dizendo assim, ó, vocês, ou seja, Deus e você, Moisés, nos trouxe para cá para morrer de fome, porque aqui tem um pão que é miserável, ainda diz isso, irmão. Olha, Deus dava comida e o povo reclamava. Aí quando a serpente começa a vir matar um monte de gente, o povo fica desesperado, corre para Moisés, Moisés, por favor, ora para Deus nos livrar, ora para Deus tirar essas serpentes. O que aconteceu? O povo reconheceu a sua condição. Isso é fantástico. Reconhecer a nossa condição, irmãos, é necessário. Para quem não quer se perder no caminho, para você não ficar no meio do caminho, você precisa se reconhecer todos os dias. Eu sou dependente do Senhor, eu não tenho para onde ir se não tiver com Jesus. Para onde eu irei se não for a palavra do Senhor me direcionando? Eu não posso me ausentar da igreja por muito tempo, senão eu vou esfriar, porque brasa longe da fogueira, ela se apaga, irmão. Eu preciso conhecer todos os dias a minha condição, dizer assim, Senhor, hoje eu preciso te buscar mais, eu preciso ler mais a tua palavra, eu preciso te ouvir, eu preciso te sentir, eu vou para a tua casa, eu vou estar congregando, eu vou estar fazendo, eu servindo ao Senhor, eu vou estar cumprindo a minha missão. Todos os dias a gente precisa reconhecer a nossa condição. Não permita que o veneno vá adormecendo você, ao ponto de você morrer por dentro. O Senhor tem a salvação que você precisa. Aqui é relatado que o povo de Israel, após se tornar impaciente no deserto, murmurar contra Deus, foi picado por serpentes, levando muitos a morrer. O povo então reconhece sua condição e corre até Moisés e diz, nós pecamos, Moisés. Olha que fantástico, irmãos. Reconhecer que erra, reconhecer que pecou, reconhecer que é falho, essa é uma condição que atrai a glória de Deus, que atrai o favor de Deus, que atrai a misericórdia do Senhor para nós. A gente nunca pode se achar soberbo demais e querer sempre apontar o erro do outro. Não, a gente precisa todos os dias reconhecer, eu falho, eu peco, eu preciso da tua misericórdia, Jesus, eu preciso da tua graça. Me livra, me salva. O povo diz, nós pecamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ora, pede para que ele tire essas serpentes. Moisés então orou a Deus e Deus respondeu. Veja que Moisés orou e acredito que a oração de Moisés foi, Senhor, tira essas serpentes que estão matando o teu povo.
Mas Deus não tirou a serpente. Deus disse para Moisés: faça uma serpente. Uau! Como? O Senhor está orando para Deus tirar. E Deus diz: use para a minha glória. Faça uma serpente, pendure no madeiro. Como assim, Senhor? Faça uma serpente, pendure no madeiro. Todos aqueles que forem picados pela serpente, que olhar para o que está pendurado, serão salvos do veneno da serpente. Esse texto, irmãos, ele é profético, porque fala sobre Jesus pendurado no madeiro. É um texto que há 2000 anos antes já estava apontando para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação, que seria o Filho do Homem pendurado no madeiro, e todos aqueles que olhassem e crescem, seriam salvos. Deus estava ensinando o povo a ser grato. E aí ele diz a Moisés: faça desse jeito. O povo queria livramento da serpente, mas Deus estava dando poder sobre o veneno da serpente. Às vezes Deus não vai te livrar, Deus vai te dar poder para você repreender e para você ter autoridade sobre aquilo que tem sido usado pelo diabo para derrubar você. Deus talvez não vai te livrar do pecado. Deus às vezes não vai te livrar da tentação. Não vai te livrar das situações difíceis, nem de pessoas do seu caminho. Mas Ele em Jesus vai te dar a autoridade. O que você precisa hoje não é tirar da sua vida, mas é ter domínio na sua vida. Porque se fica orando: Senhor, tira de mim esse pecado. Deus está dizendo: eu quero te dar autoridade para você dizer o não. Senhor, tira essa pessoa do meu caminho que está me tirando a paciência. Jesus está dizendo: eu quero te dar poder e autoridade para você não ser mais contaminado. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Quem dita as regras da sua vida? Quem dita as suas decisões? Paulo ensinando aos irmãos da igreja de Roma, Romanos capítulo 6. Ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Dá uma glória a Deus por isso. Por que ele diz? Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Aqueles que olham para Cristo na cruz, a mensagem da cruz, recebem de Jesus a autoridade. Balança esse crente que está ao teu lado e diga assim: hoje que eu vejo um homem ou uma mulher cheio de autoridade espiritual. Se enxergue assim, meu. Aqui está a primeira resposta que nós precisamos para quem dita nossas regras. A regra da nossa vida. O pecado não terá domínio sobre nós. Na lei, irmãos, o pecado tinha domínio e escravizava. Tanto que era necessário no Antigo Testamento que um sacerdote entrasse no Santo dos Santos e ali aspergisse sangue sobre a arca que estava lá, que era a presença de Deus, para que os pecados das pessoas fossem perdoados. Mas no tempo da graça, que é o tempo de Jesus, que foi o que Jesus veio fazer, Ele pegou os pecados da humanidade e Ele cravou na cruz do Calvário. E isso é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade para todos que estão debaixo da graça, que é tomar o poder e a autoridade da graça sobre a nossa vida. Você não está mais debaixo do velho pacto, da velha aliança, porque a velha aliança é para a carne. Você está agora na nova aliança, aliança de sangue derramado naquela cruz, que é a aliança de espírito para a sua vida. Romanos 6,12 diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, da maneira que você obedeça às suas paixões, porque você está debaixo da graça, e debaixo da graça você tem autoridade e poder para dizer não ao pecado. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Levanta a tua mão direita e diz assim: Senhor, me dá essa autoridade. Diga assim: eu profetizo autoridade sobre a minha vida. Amém? Decida hoje reconhecer que em Jesus você tem poder para se libertar,
para dizer não àquilo que te escravizava, para você renunciar ao pecado, para você renunciar às paixões da sua carne, para você viver o chamado do Senhor. Essa autoridade não vem do mundo, essa autoridade é espiritual sobre a sua vida. E eu sei que você precisa dela. O povo reconhece que estava morrendo pelas picadas da serpente, não tinha o que fazer a não ser que Deus desse autoridade. Ainda que a serpente picasse, não morreria. Uau! Ainda que o pecado chegue na sua porta, você e a sua casa não vão morrer nele. Ainda que o diabo tente montar uma cilada para derrubar o seu casamento não vai ser destruído. Ainda que a serpente venha e tente fazer uma cilada para você e a sua geração, há uma autoridade espiritual liberada pelo Senhor para a sua vida, que mesmo sendo picado, você não vai morrer, a sua casa não vai ser destruída. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e diga: eu recebo. Deus disse: a única forma, Moisés, é que o povo olhe e receba autoridade ao olhar e crer que eles serão salvos. E por último, e não menos importante, um posicionamento nosso, se nós queremos crescer e vencer, é olhe para a sua salvação. Olhe para a sua salvação. Hoje o Senhor está dizendo para você aqui: para de olhar para a tua perdição e comece a olhar para a tua salvação. Para de olhar para aquilo que tem roubado você e começa a olhar para aquilo que tem atraído você, que é a tua salvação. Verso 8 e 9, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque no alto, quem for mordido e olhar para ela viverá, será salvo. Moisés fez então uma serpente de bronze, colocou no madeiro bem alto. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, esse seria salvo, permaneceria vivo, não morreria. Uau, que coisa tremenda e poderosa. As mesmas serpentes estavam lá, mas ela não tinha mais poder para matar. As mesmas situações estavam lá, mas ela não terá mais poder para derrubar você. As mesmas circunstâncias talvez estejam lá, mas você será outro homem, outra mulher. Era isso que Deus estava fazendo do seu povo. O remédio para curar a picada da serpente é feito a partir do próprio veneno da serpente. A ciência, ela conseguiu criar um antídoto para anular o efeito do veneno dentro do ser humano. Alguém que é picado por uma cobra tem que correr para o hospital, tomar um soro para que corte o veneno. Como foi construído esse veneno? Através do próprio veneno da cobra. Experimento em animais, eles faziam com que a cobra picasse o animal, pegava-se os anticorpos que o animal estava gerando dentro dele para matar o veneno, eles extraíam o anticorpo e fez o soro do anticorpo. Vocês estão entendendo nessa noite? Então consegue-se tirar um bem maior, um remédio, uma solução a partir do próprio veneno. Ali no deserto, depois de ter murmurado, o povo de Israel foi picado, estava morrendo, perecendo. É como a nossa jornada, que a gente vai morrendo através do pecado. A gente vai permitindo algumas coisas, a gente vai esfriando, a gente vai se afastando, e daqui a pouco a gente está tão longe de Deus que a gente não tem mais força para voltar sozinho. Quantos não estão aí fora assim? E aí, é mais fácil usar de uma desculpa, dizendo assim: eu não vou mais lá porque as pessoas olham para mim, as pessoas me abandonaram, minha liderança não me procurou, o pastor não está nem aí para mim. Não, irmãos, é que a gente vai deixando com que o veneno vai matando aos poucos, quando na verdade Deus já fez um antídoto para te ajudar e te salvar. Era isso que Deus estava ensinando ao seu povo. A solução que Deus ofereceu era muito interessante para o povo. O Senhor disse a Moisés: levante no madeiro, aquele que olhar e crer vai receber um antídoto que vai anular o efeito do veneno da serpente. É Jesus que está aqui nesse texto. É a mensagem da cruz que está aqui nesse texto. Isso aqui é a tipologia de Cristo, dizendo que assim seria 2 anos para frente. Jesus seria levantado no madeiro, e toda a humanidade que olhasse para ele e acreditasse na mensagem de que aquele era o Cordeiro de Deus, morto em favor da humanidade, esses receberiam autoridade e poder para se libertar do pecado, para ter domínio sobre o pecado e para ter perdão do pecado na sua vida.
Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a sua vida. Deus é tão forte e soberano que até através da serpente Ele curava as pessoas. Como você tem respondido aos desafios, às tentações? Não se entregue. Mesmo que a serpente possa mexer com você, você tem a cura, você tem o perdão, você tem a salvação que você e a sua casa precisa. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, nada está perdido na sua vida. Balance ele assim, diga assim: não está perdido. Ainda que a serpente tenha feito mal a você, a sua casa, ao seu casamento, hoje, Deus te trouxe aqui para dizer a você que Ele tem a cura, que Ele tem a restauração, que Ele tem a salvação, que Ele tem a libertação, que Ele tem a transformação que você e a sua casa precisam. Aplauda Ele nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para dizer a você que toda paralisia da sua vida vai sair. Toda sonolência vai deixar de estar. Toda visão turva vai cair por terra. Toda hemorragia da sua alma vai ser cessada hoje. Olhe e enxergue a sua cura na cruz. Olhe e veja a salvação da sua casa na cruz. Para de olhar para pessoas e olha para Jesus. Para de olhar para esse mundo que não tem nada para te dar e olha para Jesus. João capítulo 3, Jesus mesmo fala sobre esse texto dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Jesus foi levantado e a vitória da humanidade foi liberada. Escute o que eu vou te dizer. Se da serpente sai o veneno que mata, de Jesus verte o sangue que te lava. Se do diabo vem um veneno que te mata e mata a tua família, de Jesus vem a salvação que livra você e a sua casa. Na cruz está a solução para todos os males da humanidade. Ali todos nós encontramos não julgamento, mas encontramos graça. Hebreus 4,16: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de que todos nós alcancemos misericórdia e auxílio para os lugares e as situações que nós precisamos. Olhe para a cruz. Diz aí pela última vez a 3 pessoas, diga assim: para de olhar para você, para as pessoas, para o que te falta. Olha para a tua salvação. Olha para o que Jesus fez naquela cruz. Coloca os teus olhos fixos nele, que é o autor e consumador da sua fé. E você não vai parar, não vai adormecer, não vai perder a visão e nem vai andar sofrendo na sua alma, porque tudo Jesus já conquistou por você e para você. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Você pode dar um glória a Ele? Aleluia! Você não pode continuar assim. Se posicione. Sabe o que é mais incrível nesse texto? Eu quero terminar aqui. Você não vê quando Moisés diz que Deus diz: todo aquele que olhar para a serpente pendurada, esse será salvo. Eu fico imaginando a cena, porque Deus não tirou as serpentes, amém? As serpentes continuaram mordendo, sim ou não? Continuou aparecendo serpente no deserto. Do nada a serpente aparecia, e a serpente é veloz, e ela faz shh, e vai lá e pica, e o veneno está na corrente sanguínea. Eu fico imaginando você e eu. Diga assim: está repreendido, poxa. Mas se eu e você estamos nessa condição, eu, você, sua casa, seus filhos, está todo mundo no deserto, indo para Canaã, e no meio do caminho aparecem serpentes
que são circunstâncias, que são até pessoas, que são situações que o diabo coloca. E ali vem um veneninho, que vai lá e entra na corrente sanguínea, entra na alma, entra no coração. E esse veneno, se não for tratado, vai corroendo por dentro, vai matando aos poucos. E a gente vai deixando criar raiz. E o Senhor dizendo, há uma cura para você, há um remédio para você. Onde está o remédio? Não é no hospital. O remédio é a mensagem da cruz. Diga assim, o remédio que eu preciso, que a minha casa precisa, é a mensagem da cruz. A palavra foi, olhe para o madeiro e você será curado. Então eu fico pensando, a serpente mordeu alguém. Eita, mordeu o senhor, irmão Haroldo, e agora? Deus disse, olhe para a serpente está pendurada lá no madeiro e o senhor será curado. Onde está a serpente? Venha que eu vou lhe mostrar. Onde está essa? Venha que eu vou lhe mostrar. Olha, o senhor está vendo? Olhe. E o senhor receberá cura. E acontecia que quando olhavam e acreditavam que foi Deus, o veneno da serpente parava de gerar efeito dentro. E ele era salvo. Agora perceba, eu poderia olhar e salvar ele. Eu poderia dizer, irmão Haroldo, fica aí que eu vou lá olhar, e eu volto e te trago a cura. Balança esse crente que está ao teu lado, diga assim, salvação é individual. Diga assim, a responsabilidade que Deus diz é para você olhar e crer. Velo pela tua alma, coloco meu joelho no chão, oro. Às vezes passo madrugada em claro, orando pela você e pela sua casa. Às vezes a gente está lá orando, eu venho aqui, me dou o máximo para trazer uma mensagem de Deus, para abençoar a sua vida, para empoderar você. Mas é uma decisão sua, de olhar para a cruz e receber a autoridade que a cruz te dá. Aí tudo bem, irmão Haroldo. Agora, irmão Haroldo, o senhor está com a sua família. Seu filho foi picado. E agora? O Senhor vai lá, olha e traz a salvação para o seu filho. O Senhor vai ter que pegar ele e dizer, meu filho, venha, que eu vou lhe mostrar a salvação para a sua vida. Venha que eu vou lhe mostrar. Olha, está vendo? Olha para essa cruz. Ali, alguém esteve 2000 anos atrás e morreu por você. Ele pendurou-se naquele madeiro para ser maldito na sua direção, na sua vida, para ele tomar o seu lugar. É uma troca, era você para estar pendurado ali, mas ele diz, eu vou no lugar dele, porque eu prefiro sofrer para ver ele ser salvo. Você crê nisso, meu filho? Creio. Então você agora está livre do veneno da serpente. Mas o irmão Haroldo podia fazer isso pelo seu filho? Diga assim, não. Por quê? Diga assim, salvação é individual. Agora eu pergunto a você, irmão Haroldo, o senhor sabendo que seu filho está picado, o senhor consegue caminhar em paz, porque o senhor já está salvo? O senhor diz assim, eu já estou salvo, então eu vou, agora você infelizmente vai ter que descobrir onde está essa cruz. Balança esse irmão aí, por favor, diga assim, Deus está falando com você nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está queimando o teu coração aí, dizendo, para de você viver desse jeito. Você não pode continuar assim. Diga assim, a sua casa precisa de você. O seu casamento precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Diga, os seus vizinhos precisam de você. As pessoas que nem você conhece precisam de você, porque existe uma humanidade que está sendo morta pelo veneno da serpente, e nós precisamos pegar essas pessoas e levar para conhecer a mensagem que salva, que liberta, que cura. Nós não podemos ser a mensagem que fere, nós precisamos ser a mensagem que cura as pessoas. Eu tenho certeza que se você e eu estivéssemos lá e a gente visse alguém nosso sendo picado pela serpente, a gente ia, irmão, fazer o que fosse. Vamos achar onde está essa serpente que Moisés levantou, porque eu quero salvar a minha casa, eu quero salvar a minha família, eu quero salvar a minha geração. E por que
não estamos fazendo isso, porque a mensagem é a mesma. Deus está falando com você. Diga assim: Senhor, eu não vou deixar ninguém morrer por esse veneno dessa serpente. Diga assim: se o Senhor já tem a cura, a minha missão é levar pessoas a serem curadas. O Senhor nos convida hoje para olhar para a cruz. Diz a 3 pessoas assim: olha para a cruz e seja livre. Diz assim: olha para a cruz e seja curado. Diga: olha para a cruz e seja salvo. Diga assim: olha para a cruz e cresça. Diga: olha para a cruz e viva o seu propósito em Deus. Você pode declarar isso?